Já ouviu esse louvor? Meu Deus, mexe lá dentro, sabe? Causa algo maravilhoso dentro da nossa alma quando a gente cala a boca, sabe? Quando a gente fecha a boca, eleva os pensamentos ao céu, às coisas de Deus e pensa na cruz de Cristo, pensa no seu amor, na sua paixão. Isso é maravilhoso. E eu quero falar justamente sobre este hino, Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Primeiramente, gostaria de deixar uma passagem bíblica, pois ela é a luz para os que estão em trevas. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, disse o salmista. Romanos capítulo 5, vou ler a parte B do versículo 7 e o versículo 8, que está escrito: pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Há de ser que pelo bom alguém ouse morrer. E quando eu reflito neste versículo, há de ser que pelo bom alguém ouse morrer, eu me lembro de um vídeo que eu vi há algum tempo atrás, de uma mãe que viu o seu filho se afogando e ela, sem pensar duas vezes, sem consultar ninguém, simplesmente lançou-se sobre aquelas águas. Aí você fica esperando um final feliz, né? Só que infelizmente aquela pobre mãe, como o pobre filho, não sabiam nadar. O resultado foram 2 mortes. Mas o que me chama a atenção para essa história é justamente que o versículo 7 de Romanos capítulo 5 nos fala que há de ser que pelo bom alguém ouse morrer. Assim como essa mãe, sem pensar 2 vezes, pulou atrás de seu filho para tentar salvar. Há de ser que pelo bom alguém entra na frente de uma bala quando um bandido está ali empunhando aquele revólver para tirar a vida, ou para sequestrar, roubar, assaltar, enfim. Há de ser que pelo bom alguém entre na frente deste bandido e o encare a fim de livrar a pessoa que o ama. Mas sabe o que é lindo, sabe o que é maravilhoso em Deus? É que eu não era o homem por trás do revólver, que estava com o revólver apontado, mas eu era justamente o homem que empunhava o revólver. Eu era o homem mau. Eu era o pobre e miserável pecador. E Deus prova o seu amor, porque mesmo eu sendo mau, é o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, que mesmo sendo maus, Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Você já parou para meditar nisso? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz em Lucas, eu marquei aqui, a Bíblia diz em Lucas 3,17, com Marcos 3,17, eu achei que tinha marcado, não marquei, deixa eu confirmar.
Mas está escrito assim: disse-lhe Jesus, os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Deixa eu ver se é Lucas 2,17. Não, então é Marcos. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Enfim, irmãos, está na Bíblia. Estou procurando, estou com uma Bíblia muito pequenininha aqui. A minha outra Bíblia está lá no carro e, enfim, está na Bíblia. Lucas ou Marcos, eu acho que é Marcos, eu não me lembro do capítulo e versículo, mas nos diz justamente isso, que Deus, Ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E Ele entregou o seu Filho Jesus por nós, e nós ainda éramos pecadores. Este é o amor de Deus para mim e para você, demonstrado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por volta do ano de 1750, um homem chamado John Newton, ele era o comandante de um navio que transportava escravos da África para as Américas. Essa história mexe muito comigo, sabe? É muito forte. É a maravilhosa graça de Deus, é a maravilhosa graça de Cristo. E nesses navios que saíam ali dos seus portos, né? Eram carregados com mercadorias, porque os homens não eram chamados de homens, né? Não eram tratados como seres humanos dignos, como o ser humano deve ser tratado, mas eram tratados como mercadoria. E aqueles navios iam carregados com 600 pessoas, 600 escravos que eram transportados de sua terra para uma terra desconhecida, para estar sujeito aos seus senhores. E interessante que nestas viagens que John Newton fazia carregando esses escravos, a taxa de mortalidade era muito grande, mais de 20%. E em cada viagem morria mais de 20% desses escravos que eram transportados. E todos que ali morriam eram jogados ao mar, né? Eram lançados ao mar. E John Newton transportou muitas cargas de escravos africanos à América no século XVIII. Os escravos não podiam falar, não podiam gritar, não podiam esbravejar. Então eles cantavam apenas com os sons, sem pronunciar palavra alguma, todos juntos, o ritmo da música. Imagina aqueles homens ali no navio, arrancados de sua pátria, arrancados do seu convívio familiar, arrancados de sua cultura, sendo obrigado a deixar tudo para trás para servir aos homens que eles não conheciam. Dentro ali daquele navio, eles não podiam falar, eles não podiam gritar, eles não podiam esbravejar, mas todos se uniam, sem palavras alguma em seus lábios, e começavam a sussurrar, a cantar, sem palavras, assim, ó.
Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus maravilhoso que pega o homem que para nós não tinha valor algum, para a sociedade não tinha valor algum, que pega um homem mau, pecador, como nós, e que nos limpa de todos os pecados e nos purifica de toda iniquidade e nos torna limpo e nos dá uma paz que não encontramos em lugar nenhum. Dinheiro não traz paz para ninguém, carro não traz paz para ninguém. Só Deus sabe como é que nós estamos no final do dia, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, quando as condenações vêm até a nossa cabeça. Mas aí eu me lembro daquela passagem: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. E John Newton estava ouvindo esses escravos sussurrarem, cantarem sem palavras alguma, como eu demonstrei a vocês agora há pouco. E ele escreveu essa letra, compôs essa melodia, Amazing Grace. Uma vez eu ouvi esse hino, nem sabia qual era, que a letra era tão linda assim, sabe? E depois que eu li a letra, me apaixonei mais ainda por ela. Meus irmãos, é forte demais. Um certo dia, John Newton estava dentro do barco dentro desse navio, e uma tempestade levantou-se no mar, né? Eles tiveram que enfrentar uma enorme tempestade e o navio afundou. Newton ofereceu sua vida a Cristo, achando que iria morrer. Isso é lindo, né? Ele pensou que ia morrer. No desespero, entregou a vida a Jesus Cristo. Meus irmãos, ele se converteu depois dele ter sobrevivido a essa tempestade, se converteu a Cristo, começou a estudar para virar um pastor, virou pastor anglicano, começou a ouvir homens como John Wesley, que condenavam o tráfico de escravos, e a sua vida mudou totalmente. Ele tornou-se ator de vários hinos e grande defensor do fim da escravidão na Inglaterra. E ainda há pessoas que me dizem que a graça de Deus, ou que Deus não existe. Eu não consigo acreditar que isso não seja algo de Deus. Eu não consigo olhar para um homem que foi transformado, para uma mulher que foi transformada, e não chegar à conclusão de que foi a graça de Deus que mudou este homem, que mudou esta mulher. Uma certa vez John Newton disse, abre aspas, eu teria sido sobrecarregado com angústia e terror se eu soubesse ou mesmo suspeitasse de que eu estava agindo de forma errada, fecha aspas. Um homem totalmente transformado, sua vida transformada. No túmulo dele, lá no túmulo de Newton, lê-se, abre aspas, John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Fecha aspas. Glória a Deus. Agora deixa eu compartilhar
algo com vocês que está aqui no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 21. Está escrito assim, ó. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Essa passagem está falando de Paulo, o homem extremamente zeloso da lei, apaixonado por Deus, com um grande intelecto, que se não tivesse convertido a Cristo, talvez seria um dos maiores pensadores de todos os tempos, como Sócrates, Platão e entre outros. Mas tem uma passagem de Paulo que ele diz: tudo aquilo que parecia para mim ser alguma coisa, eu reputei como esterco para alcançar a Cristo. Glória a Deus, graças a Deus. E aqui os homens que estavam vendo Paulo pregar que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus ressuscitado, o Messias aguardado, aquele que viria remir Israel, aquele que viria remir os pecadores, aleluia. Ele que tinha recebido cartas dos principais, dos fariseus para Damasco, a fim de perseguir, a fim de matar, a fim de prender aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Eles estavam com cartas, com autorização para entrar nas casas, para arrombar as portas, arrancar a força pais, para arrancar a força filhos que confessassem que Jesus Cristo era o Senhor. Este mesmo homem que estava respirando ameaças de morte, ele teve um encontro com a maravilhosa graça de Cristo. A Bíblia diz no capítulo 8 que estava ele a caminho de Damasco, no capítulo 9, melhor dizendo, que ele estava a caminho de Damasco e um resplendor de luz brilhou. Ele estava montado num cavalo, caiu, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitrar com outros grilhões. E a Bíblia diz que Saulo, na verdade era Saulo, ainda ficou com um tipo de umas escamas nos olhos. Deus usa um profeta por nome de Ananias para ir até Paulo e colocar as mãos sobre Paulo e orar por Paulo, para que o Espírito Santo viesse sobre Paulo, e as escamas dos olhos de Paulo caiu, e ele foi cheio do Espírito Santo. E aquele homem que tinha cartas, que tinha autorização para matar, para prender aqueles que professavam a Cristo, agora estava falando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Messias aguardado. Aleluia, louvado é o Senhor. Essa é a graça de Cristo, essa é a maravilhosa graça que salva o pobre pecador, que salva o miserável pecador. Essa é a maravilhosa graça de Deus, que faz o cego enxergar, que faz o surdo ouvir, que faz o perdido se encontrar. Aleluia! Essa é a graça de Cristo, que faz iluminar em dessas trevas o coração do homem que está ali mergulhado em pecado, mergulhado em iniquidade, e essa luz de Cristo, essa maravilhosa graça de Cristo ilumina o coração que está em trevas. Graças a Deus, louvado é o Senhor. Então eu não posso acreditar que a graça não existe. Quando eu olho para homens como Paulo, como eu olho para homens como John Newton, quando eu olho para homens, sabe como? Como eu. Usuário de drogas, fazia baderna pela cidade, entrava na casa de um e de outro para roubar, fazia uso de entorpecentes, bebida alcoólica, vivia com a boca suja, mas a maravilhosa graça de Cristo me alcançou. E eu vou prosseguindo com a ajuda dele todos os dias,
porque eu desejo a morada celestial. Com a ajuda dele, ele vai nos aperfeiçoando, nos moldando, nos capacitando. Graças a Deus. Graças a Deus. Ordena meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ordena meus passos na tua palavra. Quer ser um homem transformado, uma mulher transformada, ter paz no coração, desfrutar de uma vida eterna ao lado de Deus, sabe? O mundo não pode oferecer nada, cara. Nada comparado com o que Deus já deu pelo mundo. Nada se compara com o amor de Jesus Cristo. Nada. Nem as bênçãos que Deus entregar enquanto nós vivemos nessa terra. Preste bem atenção. Nem as bênçãos. O que são as bênçãos de Deus? Uma casa, um carro, uma família, um trabalho. São bênçãos do Senhor. A saúde, a vida é bênção do Senhor. Tudo isso é passageiro, diz a palavra de Deus. Vai passar. A palavra de Deus diz assim, ó, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá firme e fiel para sempre. Ela não passará. A palavra de Deus não passará. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que estiverem aguardando, que não estiverem desocupados, despreocupados com a volta de Cristo, porque Ele virá como ladrão à noite. Agora, se o pai de família soubesse que a sua casa iria ser roubada, ele estaria preparado, esperando o ladrão vir. Foi essa alusão que Jesus fez, que devemos estar preparados, pois não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem virá, mas Ele vem. Jesus Cristo vem. Reflita nessa história, reflita na maravilhosa graça de Cristo. Para alguns, a graça de Deus não passa de uma invenção. Tudo bem, eu digo, graças a Deus por inventar a graça. Graças a Deus por inventar a graça. Maravilhosa graça. Eu estava perdido, mas me encontrei. Eu estava cego, mas agora os meus olhos veem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.